Agora sim, começamos aqui a gravação da nossa aula de hoje, aula de História, né? Hoje o nosso tema principal vai ser os Incas, tá? Dentro da nossa aula de História hoje, nós vamos conversar a respeito da nossa atividade 04 do terceiro bimestre. Estamos aqui hoje, né, ministrando aula particular para Maria Heloísa, para Cauane e para Maria Eduarda. Parabéns, estudantes que entraram na sala de aula para a gente poder destrinchar esse assunto, ok? Vamos, deixa eu ver se tem alguma. Ah lá, entrou mais alguém aqui. Lepires, quem que é Lepires? Acho que é Nicole, não é isso? Ou é a Beatriz? Acho que é Nicole. É isso? Escreve para mim quem é que está chegando agora aí, para a gente poder falar, para ficar confirmado aqui a presença. A Letícia. Letícia Pires, agora sim, lembrei da Letícia, perfeito. Então agora a aula particular que ia ser só para Maria Eduarda, para Maria Heloísa, para Cauane, também vai ser para Letícia, né? Por enquanto estamos só nós aqui, não tem problema nenhum, mas nós temos que começar a nossa aula, né? O horário já está rodando e a gente vai dar continuidade aí nesse processo. Júlio César também acaba de entrar. Júlio César, seja bem-vindo, tá? Vamos começar a nossa aula. Hoje, aula de História, falando sobre os Incas. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a janela. Um momento só. A apresentação. Compartilhar. Vamos ver se lá. Aí, todos vocês estão vendo a janela aí, né? Bom, hoje é os Incas, é a nossa aula 3, que fala sobre as sociedades da Mesoamérica, tá? Vamos para aí o próximo slide aí rodando, um momento só, vira meu querido slide. Aí, chegamos, tá? Então, eu vou ler aqui o slide para a gente poder comentar a respeito dos Incas. Quando os espanhóis chegaram na América do Sul, no início da década de 1530, os Incas dominavam uma enorme porção do território. Seu território incluía dezenas de outros pequenos reinos, comandados por povos que, assim como eles, eram herdeiros de um modo de vida construído ao longo de pelo menos 5.000 anos de história. Os diversos povos que compunham o império apresentavam algumas características em comum, como as técnicas de construções monumentais, as práticas de agricultura intensiva e irrigada, a criação de lhamas e alpacas, a hierarquização social no interior de um mesmo grupo étnico, a existência de um Estado centrado na figura de um soberano, cercado de uma burocracia militar e sacerdotal, e o culto aos ancestrais. As condições climáticas e geográficas da região da Cordilheira dos Andes exigiram desses povos um grande esforço para o desenvolvimento de técnicas voltadas para a produção agrícola, o abastecimento da população e a circulação das pessoas e mercadorias dentro do império, o que permitiu estruturar a sua civilização. Vamos lá, voltando para o professor Vanderlei. Aqui, vamos voltar. Cadê? Não estou me vendo. Um momento só. Aí, agora sim. Permitir a entrada da Júlia. Júlia Dias acabou de entrar, seja bem-vinda. Ju, você que estava com probleminha no celular, né? De bateria. Se ele descarregar, não tem problema nenhum, tá? Como eu falei, a nossa aula vai ficar aqui gravada. E eu vou colocar junto na atividade 04 do terceiro bimestre, tá bom? Mas é importante o máximo que você puder ficar para poder ver as explicações aí. Pessoal, deixa eu
finalizar aqui aqui. Isso, porque eu acho que vai ser mais fácil, melhor até, a gente fazer aqui a explicação direto na atividade 04. Pronto, agora sim, agora vai dar tudo certo aqui. Aqui, muito bem. Voltando aqui para vocês. Então, só para a gente poder dar continuidade nos slides, né? A civilização Inca, ela está situada, né? Ainda existem remanescentes aqui na América do Sul, tá? Na mesma América do Sul onde se encontra o Brasil, na mesma América do Sul onde se encontra a Argentina, o Chile, a Bolívia, o Uruguai, Paraguai, Equador, Venezuela, né? Então nessa região, né, toda essa região da América do Sul, com exceção do Brasil e dos países que conhecemos hoje no extremo norte da América do Sul, como Guiana Francesa, Suriname, né, que fica muito ao norte, né, que era totalmente coberto pela floresta amazônica, ou seja, com exceção dessas regiões, basicamente todas as outras regiões da América do Sul, tá, era o Império Inca, que vem há 5.000 anos atrás. Se nós estamos em 2020, né, são 2.980 anos antes de Cristo, né, esses povos já existiam aqui e se desenvolveram ao ponto de transformar-se numa sociedade centralizada, num soberano, assim como era o Egito Antigo, né? Assim como era as regiões da Mesopotâmia, né? Depois o Império Persa, né? Então, ou seja, seguiu o mesmo padrão, só que em regiões, né, totalmente distantes. Nós estamos falando do continente americano, Oriente Médio, África, e aqui nós estamos falando do continente americano. Né? Nós estamos do outro lado do Oceano Atlântico, né? E realmente existia uma sociedade com grande conhecimento técnico, vai rivalizar com as grandes obras arquitetônicas, né? Oi, Cauane, vai rivalizar com as grandes obras arquitetônicas do Egito, né, da Mesopotâmia, dos Sumérios, tá? Vai rivalizar com as grandes obras da China, vai rivalizar, a gente vai ver, a gente vai conversar a respeito disso, tá bom? Vamos seguir então para o nosso próximo slide. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, tela inteira, assim fica mais fácil da gente poder navegar. Aí agora sim, vamos lá, olha aqui. Pronto, nosso próximo slide, olha lá. Tahuantinsuyo, que é como se designava, né, os Incas em seu império, ou seja, o império dos Incas era denominado entre eles como Tahuantinsuyo. Estudiosos e historiadores consideraram que os Incas tinham chegado às terras férteis da região de Cusco, no sul do atual Peru, no final do século XIII, influenciados pela cultura de outros povos que viviam na região. Os Incas construíram um império chamado Tahuantinsuyo, que significa os quatro cantos do mundo, o qual alcançou grande expressão por quase 3 séculos, até a chegada dos espanhóis. As estimativas indicam que os Incas dominavam uma população de 7 milhões de pessoas, pertencentes a mais de 100 grupos étnicos distintos. Esses povos, submetidos ao Império Inca, pagavam taxas em forma de trabalho. De acordo com esse sistema chamado de mitá, os camponeses eram obrigados a prestar serviços ao Estado durante alguns dias do ano. Tá? É algo semelhante que acontecia no Egito, né? Os povos, os camponeses egípcios, né, reservavam alguns períodos durante o ano para trabalhar para o Estado, né, nas grandes construções arquitetônicas
religiosas, né, daquele império. O mesmo ocorria aqui com os incas. Então, através da mita, tá, os camponeses eram obrigados a prestar serviços do Estado durante alguns dias do ano. Além disso, tinham suas vidas. Deixa eu voltar aqui, alguém está querendo entrar. Cadê alguém está querendo entrar? Vamos lá, aqui. Matheus Duarte, não é isso? Uceda, Matheus Uceda. Seja bem-vindo, tá? Estamos falando aqui dos Incas. Voltando aqui para nossa tela, olha lá. Então, continuando, além disso, tinham suas vidas rigidamente controladas pelos governantes. Muitas vezes eram forçados pelos administradores do império a migrar para outras regiões. Essa determinação procurava garantir a defesa do território e equilibrar o abastecimento de toda a população, mesmo em época de colheitas escassas. E antes de continuar, só para colocar um paralelo para vocês, tá? Um paralelo para vocês. Deixa eu voltar aqui para vocês enxergarem o professor Vanderlei. Então, só para colocar um paralelo para vocês, tá? No Antigo Egito era a mesma coisa. Tá? Um exemplo só que eu vou dar, não vou me prolongar para a gente não perder tempo. O faraó Akhenaton. Akhenaton, pai de Tutankhamon. Ele tirou a capital do Egito do lugar que era e mandou construir, né, uma cidade para ser capital, né, do Egito, do outro lado do Rio Nilo, né, mais próximo da região norte, né? Então, é uma ação paralela à época do Egito, né? Mas que tem as mesmas qualidades, né? As mesmas especificações, ou seja, mesmo do outro lado do oceano, nós temos aí conceitos similares de um soberano, né? Do Estado, né? Na figura de um soberano, tá bom? Vamos voltar aqui. Continuando então a nossa leitura. Visando conter os eventuais levantes, o governador Inca mantinha um exército treinado e organizado. As famílias recebiam do governo uma porção de terra para plantar e compartilhavam com os demais habitantes do Ailu, que era o nome dessas terras compartilhadas, o cultivo das terras do império. As terras incas eram unificadas por meio de uma rede de estradas talhadas nas encostas das montanhas, percorridas por caravanas de lhamas e pelos mensageiros imperiais. Ora, antes de voltar para mim, olhem o mapa aí que está do lado direito da tela, aí, acredito que vocês conseguem ver. Toda essa região, né, que está numa cor mais amarela, mais alaranjada, essa parte aqui, né? É a especificação geográfica do Império Inca, tá? Essa parte verde que vocês estão vendo é a Cordilheira dos Andes, tá? São os Alpes Andinos, tá? E aonde você enxerga essa parte alaranjada é toda a extensão do Império Inca, né? No auge da sua existência, ok? Voltando aqui para mim. Muito bom, voltando aqui para mim. Então, vocês perceberam, né, a importância dessa sociedade dentro do continente americano. Nossa, professor, mas tão importante quanto o Egito foi na África? Sim, tão importante quanto o Egito foi na África, né? Tão importante quanto os sumérios foram na Mesopotâmia, né? No Oriente Médio, né? Então, tão importante quanto a civilização Qin, né, foi ao desenvolver, né, da sua sociedade o primeiro imperador da China. Tá? Então, dentro do nosso território, né, continental, nós temos história antiga, sim, para podermos trabalhar e entendê-la como uma sociedade de grande vulto, né, tecnológico, econômico e social. Tá bom? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, hoje eu estou conseguindo enxergar o chat, tá? Se quiser abrir o microfone, fique à vontade para me interromper a qualquer momento. Por favor, ok? Vamos voltar então agora para a nossa tela aqui, onde está
os nossos textos aqui do slide. Agora, falando da sociedade inca, tá? A sociedade incaica. A base econômica dos incas era a agricultura. Nas áreas desérticas, eles empregavam as técnicas de irrigação utilizadas pelos primeiros povos daquela região. Nas encostas das montanhas, construíam terraços em curvas de nível em forma de degraus, aonde cultivavam milho, feijão, batata, algodão, tomate, quinoa, amendoim, pimenta, abacate e abacaxi, entre outros produtos. Lembrando que, olha, a batata, né, e o amendoim são produtos, né, que só existiam aqui no continente americano, tá? Não existia em outro lugar, não. Principalmente a batata. Os incas também domesticavam lhamas e alpacas, dos quais obtinham carne, leite e lã, além de utilizá-las como meio de transporte na acidentada geografia da região da Cordilheira dos Andes. O artesanato era bastante desenvolvido, com destaque para a tecelagem, a metalurgia e a produção de objetos de cerâmica, tá? Voltando aqui para mim, então os incas, eles tinham, né, um desenvolvimento técnico, né, de artesanato nesses segmentos que eram muito importantes, né? Na parte de tecelã são o desenvolvimento das roupas, lembrando que nós estamos numa região, né, de montanhas, tá? A Cordilheira dos Andes é uma região de montanhas, então é imprescindível que você desenvolva proteção individual, roupas, né? No caso da metalurgia, obviamente, são ferramentas aí que vão ser trabalhadas, né, principalmente com metais mais maleáveis, né, como cobre, cobre, que mais? O ouro, né? Vamos ter bastante utensílios de ouro e prata, tá? A gente vai ver isso um pouco mais adiante. Vamos voltar ali na tela, tá? Olha lá. A mais alta autoridade do Império era o Sapa Inca. Vamos ver quem está chegando aqui. Cibele. Cibele, seja bem-vinda, tá? Começamos a aula. Depois do pedacinho que você perdeu, você vê na gravação que eu vou deixar lá na atividade 04, tá bom? Vou continuar aqui. Então, a mais alta autoridade do Império Inca era o Sapa Inca, visto como representante sagrado do Sol. Ele era cercado de funcionários administrativos recrutados, na maioria das vezes, entre jovens de famílias nobres. Os integrantes da elite tinham a sua orelha perfurada para exibir uma grande argola, um dos símbolos da sua posição. Voltando aqui, então, o cara que era o Sampa Inca, tinha aqui, ó, furava a orelha, deixa eu tirar aqui, ó, furava a orelha aqui e ia colocando extensor. O extensor ia crescendo, 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 e ficava aqui, ó, todo penduradão, uma argolona aqui. Então, esse cara que tinha essa argolona pendurada aqui na orelha era o Sampa Inca, o cara que era o que mandava na sociedade, o cara, poder centralizado, estilo do imperador. Como ele representava o Deus Sol, nada mais justo do que falar imperador para o cidadão aí, tá bom? Vamos voltar lá no nosso texto. Quando Sampa Inca morria, suas mulheres e seus servos eram sacrificados e seus corpos eram depositados junto com o dele no Templo do Sol. Olha só, então, nossa, professor, mas que bárbaro, né? Quando ele morria, ele levava todas as suas esposas e seus escravos. Se eles estivessem vivos, eles eram sacrificados para serem sepultados junto com ele. Sim, do mesmo jeito que acontecia quando o faraó do Antigo Egito morria. Os seus servos e sua esposa eram sacrificadas para serem sepultadas com ele. Do mesmo jeito que acontecia, né, nos grandes imperadores da Suméria. Né? Do mesmo jeito que acontecia com o imperador na China.
Nossa, mas eles tinham contato, professor? As sociedades se falavam, né? Eles se entendiam dessa forma? Não. Cada um tinha o seu conceito, né? Social daquela época. E vocês podem ver que a similaridade é gigantesca, né? Ou seja, é o clímax do poder. Eu tenho tanto poder que quando eu morrer, eu vou levar tudo comigo, né? Porque o mundo material, né, vai me acompanhar depois da morte, né? Um conceito certo ou errado não vem ao caso, tá? Mas é o conceito daquela época, tá bom? Vamos voltar aí para nossa tela aqui. O sucessor não era necessariamente um dos seus filhos, já que a hereditariedade não era levada em consideração no processo de escolha do Sampa Inca, como mostra o texto a seguir. Vou ler para vocês. O fim de cada reinado abria um período de anarquia mais ou menos longo, mas sempre marcado por violências. Os filhos do imperador morto entravam em luta. Seus irmãos e sobrinhos e todos os que detinham a posição de autoridade que lhes permitisse reivindicar o poder, combatiam-se. O mundo organizado retornava ao caos, até que um dos pretendentes conseguisse triunfar sobre os rivais. O império renascia a cada novo imperador. Então, esse sim é uma coisa um pouco diferente, tá? Dentro das outras sociedades que nós comentamos, normalmente, né, havia já um herdeiro predestinado, o que não, né, garantia que esse cidadão seria o novo imperador. Também poderia haver conflitos, ele poderia ser deposto e outra pessoa tomar o poder. No caso dos Incas, isso já começava logo quando o cara morria. Ah, o cara morreu. Ah, eu quero poder, não, eu quero poder, eu quero poder, eu quero poder, eu quero poder. Virava, como disse no texto, o império se transformava num caos, né? Todo mundo lá, eu tenho mais escravos, eu tenho mais servos, eu tenho mais pessoas, eles se juntavam e o conflito comia solto, não adianta, era assim que acontecia, tá bom? Mas chegava um momento que alguém vencia o conflito, e aí esse cara se tornava o Sampa Inca até o dia de sua morte, e ele era respeitado aí mesmo pelos seus inimigos, ok? Vamos continuar então aí na nossa apresentação. Olha lá, esse cara aqui é muito legal. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o tamanho. Pronto, olha lá. Então, aqui nós estamos falando de uma ruína, né, do Império Inca, muito conhecida atualmente. Deixa eu ver se eu preciso ajudar alguém aqui. Não, tá tudo normal. Vamos voltar aqui. Então, a cidade de Machu Picchu, são ruínas, né, de uma cidade que foi construída aí numa região de dificílimo acesso, tá? Não se sabe exatamente até hoje como essa cidade pôde ser construída, assim como outras, né, regiões, né, do Império Inca. Nós vamos ver algumas aí dando tempo, né? Não se sabe como ela foi construída propriamente dita, mas ela é um patrimônio da humanidade, tá? Ela possui, assim, em sua obra arquitetônica, uma beleza monumental, onde, né, acredita-se que essa cidade Machu Picchu era o local onde o imperador vinha para descansar, né, para aliviar a sua mente das grandes responsabilidades que o cercavam. Então, vamos ler aqui, né, cidade de Machu Picchu. Machu Picchu foi uma das poucas cidades incas que sobreviveram à conquista espanhola. Provavelmente por não ter sido descoberta pelos europeus na época colonial. A cidade foi construída no topo de uma montanha no vale do rio Urubamba, a cerca de 2.400 metros de altitude. Abandonada por seus habitantes em época incerta, a cidade ficou coberta por vegetação. Machu Picchu conquistou fama ao ser encontrada pela expedição do arqueólogo estadunidense Hiram Bingham, em 1911. Por muito tempo, os estudiosos acreditavam que a cidade fosse o local
de culto às virgens do sol, pois os restos mortais encontrados ali eram de mulheres e crianças. Porém, recentemente, análises revelavam a existência de restos mortais de homens também. Então, voltando para mim aqui, então Machu Picchu é uma cidade, uma região, uma cidade que foi construída com uma região de veraneio, de férias para o imperador. Obviamente que férias significava que ele estivesse num lugar tranquilo, que ele pudesse estar com a família e ao mesmo tempo praticar os seus rituais religiosos, né, sem a perturbação normal do dia a dia, né, da governança do império. Tá? Foram encontrados muitas mulheres e crianças, obviamente, porque a maior parte dos serviçais que trabalhavam e que moravam na cidade, né, no momento em que o imperador se encontrava e no momento que o imperador não se encontrava, eram mulheres e crianças, né, e alguns homens que faziam parte daquela sociedade. Então, obviamente que você vai encontrar mais restos mortais de mulheres e crianças nesse período da história aí concentrado, tá bom? Então, Machu Picchu, Patrimônio da Humanidade, fica na América do Sul, e aí uma boa dica para quem quer fazer turismo arqueológico, tá bom? Vamos continuar aí a nossa leitura. O corpo conservado pela eternidade. Os incas mumificavam seus mortos, e especialmente os imperadores e membros da elite. Estudos indicam que essa prática era adotada porque, em suas crenças religiosas, a morte era o início de uma espécie de viagem para o mundo paralelo, que só era concluída com a desintegração total do corpo. Durante essa viagem, era preciso proteger o corpo do frio e do calor. Os incas utilizavam dois métodos de mumificação, o artificial e o natural. O primeiro, semelhante em alguns pontos aos antigos egípcios, era feito com a retirada das vísceras do cadáver, ou por meio da defumação do corpo, que era preenchido com plantas e ervas e tratado com óleos e resinas. O método natural consistia em deixar o corpo em um ambiente frio e seco, como o das montanhas dos Andes, local onde foram encontrados diversas múmias pré-incas, tá? E aí do lado direito da tela aí vocês podem ver uma múmia, tá? Natural de uma jovem inca que foi deixada naquela região seca e fria, tá? Para passar por esse processo de mumificação natural há 500 anos atrás, ok? Voltando aqui para mim então. Então, ora, os incas parece que são parentes dos egípcios, né? E não são só eles, tá bom? Então, os incas realmente tinham esse processo, tanto natural quanto artificial, de mumificação das pessoas, né, que vinham a falecer naquele período, tá? A grande população, né, utilizava o processo de mumificação natural. Tá? Eles viviam numa região de grande altitude, fria e seca. Então bastava sepultá-la numa região um pouco mais alta até, que aquele corpo se preservaria pela eternidade que durasse o planeta Terra. E assim foi assim que conseguimos encontrar, né, em estudos arqueológicos, diversas múmias na região, né, dos Alpes, nos Alpes andinos, né? Me escapou da cabeça, tá? Também não, eu sou um professor normal, tá bom? Nos Alpes andinos, tá bom? Bom, pessoal, por favor, se tiver alguma dúvida, me interrompe aí, hein? Tá bom? Vamos voltar lá para a tela. Ó, técnicas na sociedade Inca, tá? Ó, as técnicas utilizadas pelos Incas em suas obras arquitetônicas expressavam um conhecimento bastante sofisticado. Uma delas é a técnica de encaixe de blocos de pedra perfeitamente justapostos sem o uso de argamassa.
A extrema resistência da estrutura e das construções incas permitiu que muitas delas sobrevivessem ao tempo, e é possível encontrá-las ainda hoje na região andina do Peru. Os incas empregaram diversas técnicas na criação de terraços para plantio, na construção de pontes, canais de irrigação e sistemas hidráulicos de canalização de água e esgoto. As dificuldades impostas pelos terrenos íngremes dos Andes, as baixas temperaturas e a escassez de terras férteis estimularam a busca de alternativas para aumentar as áreas cultiváveis e a produção agrícola. A rede de estradas criada pelos Incas permitiu a integração, a comunicação e a circulação de produtos e a cobrança de tributos nas diversas regiões do vasto império. As estradas, construídas pelos camponeses sob regime de mita, eram pavimentadas com pedras e somadas, tinham uma extensão de mais de 23 mil quilômetros, unificando todas as partes do império. Por toda a rede de estradas havia postos instalados para a transição de mensagens. Os mensageiros, chamados chaquis, levavam as informações de uma localidade para outra. Primeiro aqui, vamos falar aqui das estradas, tá? Ou seja, o comprimento das estradas, né, pavimentadas pelos incas ultrapassa 2 vezes o comprimento da muralha da China, né? Então, olha a importância desse patrimônio arqueológico histórico, né? Então, numa época onde você não tinha nenhuma tecnologia moderna como temos hoje, nós pavimentamos aí entre as montanhas, né, da Cordilheira dos Andes 23 mil quilômetros de estradas, tá? Fora isso, olha só um exemplo aqui de obras arquitetônicas. Dá uma olhadinha na construção feita de pedras. Olha as pedras, elas foram esquadrejadas, elas foram, né, trabalhadas para que tivesse o encaixe perfeito. Olha isso, né? Pessoal, isso, né, atualmente, se nós formos utilizar a tecnologia atual, é muito, muito, muito difícil conseguirmos esse padrão de qualidade arquitetônico, tá? No entanto, os incas, né, de mais de 1000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, conseguiam fazer obras nesse contexto arquitetônico, né, com as ferramentas que eles dispunham na época. Ou seja, mistério, mistério. Ninguém sabe exatamente como eles utilizaram e o que eles utilizaram para produzir essas obras arquitetônicas, tá? Os povos incas, tá? Os remanescentes, trazem a história oral. Os incas não tinham escrita, nós vamos conversar a respeito disso daqui a pouco. Eles têm a história oral de que essas construções arquitetônicas foram feitas pelos seus deuses, né? E deixadas posteriormente para eles e até chegarem a se transformar em ruínas com a invasão dos espanhóis na América Espanhola. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Se alguém quiser, esse é o momento. Esse é o momento. Plique-plaque, 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 plique-plaque. Ninguém quer fazer pergunta nenhuma. Esse professor é bom demais. Ele fala e todo mundo entende. Não é? Pelo amor de Deus. Né? Professor bom. Agora nós vamos continuar a nossa aula aqui. Vamos lá, tem mais umas coisinhas para a gente ver aqui, ó. A metalurgia, a metalurgia inca. Então vamos falar sobre os metais que eram trabalhados pela sociedade inca. Os incas foram habilidosos no domínio das técnicas de metalurgia e por isso eram considerados os mestres dos metais. Seus saberes provavelmente foram difundidos entre outros povos da América pré-colombiana. A metalurgia desenvolvida pelos incas baseava-se principalmente na utilização de ouro, cobre, prata. As ligas metálicas também eram bastante utilizadas, o que exigia grande conhecimento das características físicas e químicas dos metais. Embora não conhecessem o ferro,
Aprimoraram a mistura do ouro, cobre, prata e o estanho para produzir o bronze. Os incas também conheciam a platina, um metal semelhante à prata. A metalurgia inca tinha função principalmente decorativa e religiosa. As oficinas produziam grandes placas feitas de ouro e prata e incrustadas de pedras preciosas para decorar a parede dos templos e palácios. Braceletes, brincos, peitorais e colares eram usados pelos soberanos e pelos nobres como um sinal de distinção. Os artesãos produziam ainda objetos rituais, como as famosas facas machados incas. Voltando para o professor Vanderlei. Então, como eu disse para vocês anteriormente, né, os incas, assim como a grande maioria das sociedades da antiguidade, tinham um conhecimento de metalurgia, né? Os incas não chegaram a trabalhar com ferro, mas trabalharam com ouro, cobre, prata e, por fim, o estanho. E a mistura desses diversos metais produziu o tal do bronze. Então, o bronze é um metal descoberto na antiguidade. É o metal descoberto na antiguidade. Tá? Então, ele tinha diversas utilidades, né? Mas principalmente decorativas. Tá? Esse era o trabalho, então, dos incas com seus metais. Agora, vamos... alguém tem alguma pergunta? Se tiver, esse é o momento. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac. Ah, professor, ele explica e todo mundo entende. Vamos lá para astronomia inca. Os incas tinham um profundo conhecimento sobre astronomia. Pelo que se sabe, o ano inca correspondia ao ano solar de 365 dias. Olha que coincidência, não? E dividia-se em 12 meses lunares. Opa, mas é outra coincidência. Coincidências não existem, tá? Isso é o desenvolvimento tecnológico da astronomia inca. Cada um marcando uma série de atividades religiosas realizadas na capital, a cidade de Cusco. A atividade econômica das províncias. Como o ano solar contava 10,9 dias a mais que o ciclo de 12 meses lunares, os astrônomos incas periodicamente tinham de fazer ajustes ao calendário para evitar que essas diferenças aumentassem e comprometessem as atividades agrícolas e as cerimônias rituais. Os relógios de sol construídos na cidade de Machu Picchu indicavam não só os dias do ano, mas também o início e o fim de cada estação. Marcos de calendários agrícolas e do calendário religioso inca. Para aquela sociedade, a astronomia, a religião e a agricultura estavam profundamente entrelaçadas, ou seja, fazia tudo parte da mesma coisa. Então a astronomia, ela servia não só para determinar as estações do ano, para poder prover, né, os períodos agricultáveis, né, o período de plantio, o período de colheita, o período de chuva, todos os períodos, né? Mas também era realizado, era um tipo de agenda, né, já pré-determinada para os seus rituais religiosos, né? O ritual da fertilidade, o ritual para finalizar a seca, o ritual das diversas, dos diversos segmentos, de ritual do comércio, né? Os diversos segmentos que eram entrepostos, conectados, né, com a religião, né, com a religião inca. Lembrando que esse nome religião nem existia na época, mas era mais assim um conceito espiritualista que eles produziam naquele período, tá? Digo religião para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Dúvidas? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Não tem dúvidas? Que belezinha. Vamos para o nosso próximo slide. Aqui, ó, os quipos. Os incas não desenvolveram sistema de escrita, como os maias e os astecas. Para anotar informações importantes no seu dia a dia, criaram um sistema de registro das informações conhecidos como quipo. Os quipos consistiam em cordões coloridos que variavam dos tamanhos, dos quais se faziam vários nós, indicando quantidades numéricas. A cor, o tamanho dos cordões e a quantidade de nós registravam diferentes valores.
Dessa maneira, era possível organizar a produção de alimentos, registrar o número de habitantes do império, o valor dos tributos, a quantidade de pessoas que deviam pagar tributos em cada comunidade ou o volume de produtos que seriam entregues ao Estado. Esse sistema auxiliou principalmente o controle tributário e administrativo do império. Voltando aqui para mim, então, né, o quipo nada mais era do que não era uma vara, mas era um cordão grosso, né, nessa posição, e aqui embaixo vinham os outros cordões, e cada cordão desse tinha um determinado tamanho, tinha vários nós, né, e cores diferentes. E isso determinava o seu valor numérico e para que se destinava aquela informação. Então, um quipo de uma determinada cor era administrativo, outro quipo era tributário, outro quipo era quantidade agrícola, e assim por diante. Tá? Então, o quipo era o único registro matemático físico que os incas possuíam no período do auge do seu império, ok? Pessoal, alguma dúvida? Dúvidas? 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 Nenhuma dúvida? Então vamos dar um overview rapidinho aqui nas atividades. Olha lá. Ó, esse vídeo aqui, ó, é uma sugestão do professor Vanderlei, Civilizações Perdidas dos Incas. Quem tiver a oportunidade de assistir, por gentileza, assista. É muito bom, tá? A minha aula vai ser agregada a esse formulário, mas, obviamente, que nós temos aí também outras fontes, né, históricas de informação para que elas sejam de utilidade, né, para assimilar essas informações. Então, aqui um bom vídeo, tá? Está compartilhado no formulário de vocês, tá? Da atividade 4 do 7º ano, tá? Por gentileza, quem tiver a oportunidade, assista. É opcional, tá? É opcional. Assiste quem quiser, mas se puderem assistir, é uma dica do professor Vanderlei. Após finalizar a atividade, tocar em enviar. Vamos lá, olha lá. Estudiosos e historiadores que consideraram que os incas tenham chegado às terras férteis da região de Cusco, no sul do atual Peru, no final do século XIII. Influenciado pelas culturas de outros povos que viviam na região, os incas construíram um império chamado de Tahuantinsuyo, que significa os 4 cantos do mundo, o qual alcançou grande expressão por quase 3 séculos, até a chegada de qual civilização, ou seja, qual civilização europeia chegou, tá, na região da América do Sul e começou a entrar em conflito com os incas. Os povos submetidos ao Império Inca pagavam taxas na forma de trabalho. De acordo com esse sistema, os camponeses eram obrigados a prestar serviços ao Estado durante alguns dias do ano. Esse sistema era chamado de quê? Olha aqui, tá fácil, hein? Essa tá fácil. Como era o nome do sistema em que os povos incas, né, as pessoas da sociedade tinham que disponibilizar alguns dias do ano para prestar serviço ao Estado. Olha aí, tá facinho essa, hein? A base econômica dos incas era a agricultura. Nas áreas desérticas, eles empregavam as técnicas de irrigação utilizadas pelos primeiros povos daquela região. Nas encostas das montanhas, construíram terraços em curva de nível ou em forma de degraus, que cultivavam o quê? Qual produto era cultivado? Ó, isso aqui é um presente que o professor Vanderlei está dando para vocês, hein? É ou não é? Olha aí, né? Vamos lá. A mais alta autoridade do império era visto como representante sagrado do Sol. Ele era cercado de funcionários administrativos recrutados, na maioria das vezes entre jovens das famílias de nobres. Os integrantes das elites tinham suas orelhas perfuradas para exibir uma grande argola, um dos símbolos de sua posição. Esse indivíduo era chamado de... Olha aqui, ó. Como que era indivíduo era chamado? Era chamado de imperador? Era chamado de faraó? Era chamado de sumo sacerdote? Ou era chamada de Sampainca? Tá fácil também, hein? Então são alguns presentes que o professor Vanderlei está dando para vocês. Foi uma das poucas cidades incas que sobreviveram à conquista espanhola, provavelmente por não ter sido descoberta pelos europeus na época colonial.
A cidade foi construída no topo de uma montanha, no vale do rio Urubamba, a cerca de 2.400 metros de altitude. Já falei isso para vocês. Olha aqui. Qual cidade inca estamos nos referindo? Olha, essa também é outro presentão, hein? Olha lá. Associa técnicas características. Aqui está a característica. E aqui estão as técnicas, tá? Pedras perfeitamente justapostas, sem o uso de argamassa. A extrema resistência à estrutura das construções incas permitiu que muitas delas sobrevivessem ao tempo. O que é isso? Rede de estradas ou encaixe de blocos de pedras? É só selecionar a alternativa. Embaixo, criada pelos incas, permitiu a integração e a comunicação na circulação de produtos e a cobrança de tributos nas diversas regiões do vasto império. O que é isso? Rede de estradas ou encaixe de blocos? É só selecionar a alternativa. A metalurgia desenvolvida pelos incas baseava-se principalmente na utilização de outro presente do professor Vanderlei. Olha aí, ó. Olha o nome dos metais que estão aí, tá vendo? Prestem atenção, hein? É um presentão do professor Vanderlei. E, por fim, os incas tinham profundo conhecimento sobre astronomia. Pelo que se sabia, o ano inca correspondia ao ano solar de 363 dias e 10 meses, 364 dias e 11 meses, 365 dias e 12 meses ou 366 dias e 13 meses. Outra coisa facílima para vocês aí, tá bom? Voltando aqui para nós, parar a apresentação. Vamos lá. Muito bom. Parando a apresentação, professor Vanderlei aqui com vocês. Bom, pessoal, essa é a finalização da nossa aula de hoje, tá? Vou tirar uma fotinho aqui para a gente colocar aqui no nosso grupo de 7º ano, né? Deixa eu colocar aqui, vou pôr aqui no 7º B, depois eu coloco lá no 7º A. Só um momento. Vamos lá. Pronto, muito bom. Pessoal, vocês têm alguma dúvida a respeito da nossa atividade de hoje, né? Por favor, Não, nem um pronuncie-se. pouquinho. Ó, eu vi aí o Júlio César, né? O galã do 7º B. Ninguém tem nenhuma dúvida? Pessoal, nossa aula, olha lá. Não, já mandei. Tá bom. Que bom, Maria Eduarda já mandou a lição. Espero que a explicação que eu tenha dado tenha permitido você verificar aí alguma dúvida se você tivesse, tá bom? Então, pessoal, agora é a nossa hora da nossa despedida. Quem puder abrir a câmera para a gente tirar uma foto e o professor matar a saudade dos alunos, estudantes, alunas e estudantes, por gentileza, apareça aí para me mandar um beijo e um abraço de quarentena. Olha lá, Matheus, tudo bom, Matheus? Que saudade, hein, Matheus? Poxa vida. Aí, eu não tô vendo o Matheus, tô vendo o telhado do Matheus agora, olha lá. Ah, tô com Né? vergonha. Muito. Não tenha vergonha, seja sem vergonha. Brincadeira. Fica Liga a tranquilo, câmera ó. aí, gente. Um grande beijo aí, tá bom? Olha lá. A Cauane também. Um grande beijo, Cauane. Saudades de ver vocês aí, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Fiquem com Tchau, Deus. professor. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.